Encontros com o Futuro. Hoje com um convidado muito especial, Thiago Falda, presidente executivo da Associação Brasileira de Biotecnologia Industrial. Comigo aqui na bancada, Plínio Souza, professor da SPM São Paulo, e Gleriane Torres, professora da FIA Business School, representando o Prime. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, com a SPM, e com o Prime, que é o braço das Nações Unidas de Universidades de Business no Brasil e no mundo. Thiago, obrigado pela presença. Conta pra gente o papel da Associação Brasileira de Biotecnologia Industrial. O nome é incrível. Perfeito. Bom, primeiro um prazer estar aqui com vocês, participando desse espaço, né, e falando um pouquinho da bioeconomia. Acho que o primeiro ponto para trazer, Pedro, o nome da nossa associação, ela mudou já faz alguns anos. Então a gente ainda no CNPJ está lá, Biotecnologia Industrial, mas já há 5 anos nós somos a Associação Brasileira de Bioinovação. Tá? Muito porque o termo, né, biotecnologia industrial, ele acabava restringindo um pouco a atuação, não porque restringia a atuação em si, mas a percepção, né, de como a gente atuava. Teve um rebrand. Teve um rebrand e a gente acabou aproveitando toda a marca. Então, continuou a BBI da mesma forma, muita gente nem percebeu, mas biotecnologia industrial passou a ser bioinovação. Já quando a gente fez 5 anos, esse ano completamos 10, né? Quando nós fizemos 5 anos, nós entendemos que seria mais adequado, bioinovação refletia melhor a nossa atuação. Tá? E qual que é o papel da associação? Bom, a associação ela foi criada em 2014, tá? E para a gente entender um pouquinho a história da associação, a gente precisa voltar alguns anos, né? Então, teve lá no ano de 2008, 2009, houve uma linha de financiamento, né, do BNDES, da FINEP, que visava modernizar a produção de cana-de-açúcar no Brasil. Esse programa, na época, ficou conhecido como PAIS, né, que era Programa de Aceleração e Incentivo ao Setor Sucroquímico e Sucroenergético, e ele tinha o objetivo de modernizar a fase agrícola da cana-de-açúcar. E quando a gente chega em 2012, a gente tem uma quebra, né, de um gargalo tecnológico, que é justamente o preço, né, a tecnologia já existia, mas o preço da produção de enzimas para o desenvolvimento de produtos baseados em celulose, né, o etanol de segunda geração, os bioquímicos, ele consegue ser superado. Tá? E aí o BNDES e a FINEP lançam uma segunda linha, né, que é o País 2, que tinha o foco industrial. Então ficou o País Agrícola, o País Industrial. E naquela época, durante as reuniões, para se verificar as perspectivas do setor, né, como esse financiamento seria disponibilizado, quais os desafios a serem superados, percebeu-se ali que não existia um alinhamento das empresas em relação aos desafios, e isso era por um motivo muito claro. A biotecnologia ela é transversal. Então você tinha as associações setoriais que discutiam dentro do seu quadrado ali, né? E quando você pega a biotecnologia, o mesmo gargalo de biotecnologia para o setor de químicos, para o setor de biocombustíveis, para o setor de papel e celulose, para o agro, ele acaba sendo muito parecido. E as empresas acabavam não tendo essa visão. Então, foi uma sugestão, durante aquelas reuniões, que foram algumas, né, surgiu então a demanda pela criação de uma associação que tivesse 2 grandes objetivos. O primeiro é trazer a transversalidade da biotecnologia, né, num nível multissetorial, então nós somos uma associação multissetorial. E segundo, acho que o mais importante é trazer uma visão de futuro, tema aqui que a gente está conversando. Então, de maneira geral, as associações elas acabam sendo criadas quando eu tenho um setor já estabelecido, eu tenho um monte de problema para resolver, né? Naquele momento, a ideia foi, essas associações setoriais têm os seus problemas setoriais para resolver. Eu não consigo dar foco e pensar no futuro. O que vai vir daqui a 5 anos, o que vai vir daqui a 10 anos, né? Então a ideia foi justamente pensar em uma associação que priorizasse a agenda de futuro e conseguisse antecipar os desafios para que quando aquela tecnologia estivesse disponível, eu tivesse menos gargalos e aqueles produtos conseguissem chegar mais rápido no mercado. Então, uma breve, longa história aqui, é mais ou menos isso que nos norteou. Tá? Interessantíssimo.
E eu acho que a sociedade está aprendendo esses termos, né? Não são palavras tão usuais né? Há pouco tempo a gente tem ouvido isso. Então, eu acho que você pode nos ajudar a traduzir isso. O que é exatamente biotecnologia e o que é exatamente bioinovação? Bom, quando a gente vai. Tem esses termos, né? Biotecnologia, então, são ferramentas, né, tecnológicas, né, aplicadas. A gente tem a biotecnologia clássica, a biotecnologia convencional. Então, quando a gente fala em biotecnologia, é, milhares de anos a gente tem biotecnologia. O processo de produção de vinho é uma biotecnologia, a produção de cerveja é uma biotecnologia, né? Então você está aplicando uma tecnologia a recursos biológicos. E a gente tem mais à frente o que a gente chama de biotecnologia moderna, que é justamente o envolvimento, as técnicas de engenharia genética sendo aplicadas, né? Então você faz ajustes, né, utilizando essas técnicas, ajustam o DNA de determinado ser vivo para ele funcionar melhor, vamos dizer assim, né? Obviamente, a natureza é o grande, a grande, nada vai funcionar melhor do que na própria natureza, mas você consegue otimizar muitas vezes para aquele fim necessário. Então, a biotecnologia moderna, ela se utiliza das técnicas de engenharia genética para você conseguir chegar a um resultado que muitas vezes demoraria milhões de anos para você chegar pelo processo de evolução, ou mesmo nem chegaria, né? Porque são espécies às vezes incompatíveis, que você não conseguiria ter esse tipo de produto por vias que ocorreriam pelo processo de seleção natural, tá? Ou seja, pula Darwin, pula a seleção natural e vai no design. Exatamente, é mais ou menos por aí. E quem é que está hoje à frente dessas pesquisas? A Embrapa está aí como parceiro de vocês. Como é que está acontecendo esse desenvolvimento? Ou nós estamos importando tecnologia ou estamos desenvolvendo as nossas aqui? Bom, aí a gente tem que começar a pensar também nas linhas, né, da biotecnologia. Então, a biotecnologia, até alguns anos, algumas pessoas ainda trazem isso, infelizmente os termos não pegaram tanto, né? Pelo menos aqui no Brasil, mas você falava em biotecnologia vermelha, biotecnologia branca e biotecnologia verde. O que significa isso? Biotecnologia verde, a parte agrícola, né? A biotecnologia vermelha é aquela ligada à área de saúde, a biotecnologia branca, a biotecnologia industrial, que é a biotecnologia que a gente trabalha. Então a gente tem que separar porque essas próprias tecnologias elas estão em momentos diferentes de desenvolvimento. Quando a gente fala em biotecnologia agrícola, né, a gente tem uma série de produtos já no mercado e que são commodities que a gente consome no dia a dia. Então, soja, milho, né, algodão. Então, são produtos que eles estão, hoje em dia, nenhum produto, a gente não passa um dia sem ter contato com algum produto que tem alguma biotecnologia. Quando a gente fala na biotecnologia industrial, que é a área que a gente trabalha, a gente tem o marco, ele é mais antigo que a biotecnologia agrícola. Tá? A gente fala que a biotecnologia industrial ela começa em 1979, que é justamente quando é desenvolvido o primeiro produto, né, biotecnológico, onde foi uma sacada genial, né? Você tinha até aquele momento a produção de insulina sendo feita de maneira, não vou dizer manual, mas você isolava a insulina do pâncreas de porco, Sim. né? Era um processo caríssimo, era muito pouco acessível, né? E tinha efeitos colaterais terríveis, porque não é o mesmo produto. É insulina, mas é diferente. É tão recente assim? 1979. É bem recente. Bom, nem tanto, né? Mais de quase 40 anos, 40 anos, né? Mas naquele momento, o que acontece? Consegue-se isolar um gene humano da insulina. Tá? Então o gene humano da insulina é isolado e ele é colocado, inserido, né? Eu não vou usar os termos técnicos aqui, mas é isso, poderia falar clonado, mas é inserido numa bactéria. E essa bactéria, então, num ambiente controlado, ela passa a produzir insulina humana. Veja que interessante, a mesma insulina humana que a gente produz, ela passa a produzir. Isso dá escala, tá? E tira os efeitos colaterais. Eu tenho um barateamento de preço, né? E aí eu produzo no ambiente super controlado. Então aqui nasce a biotecnologia industrial. Então vamos pegar esse pensamento da biotecnologia industrial agora, da insulina, que eu acho que ele é muito claro para a gente, todo mundo aqui conhece, né?
quem toma qualquer tipo, quem usa esse medicamento, mas a gente consegue levar isso agora para um outro patamar. Vamos pensar que eu consigo fazer a mesma coisa com qualquer derivado do petróleo, por exemplo. Então eu consigo, a partir de biomassa, por exemplo, resíduos agrícolas, bagaço de cana, casca de eucalipto, o que sobra da indústria, do agro, né, por exemplo, e que não é utilizado, em vez de eu posso queimar ou deixar, eu consigo pegar um micro-organismo e fazer uma conversão, esse micro-organismo ser geneticamente modificado para converter esses resíduos em produtos de alto valor agregado. E eu consigo substituir virtualmente qualquer produto que vem do petróleo por um produto renovável, que vai ter menos emissão e que vai ajudar o desenvolvimento aqui do país. E aí eu entro no seu ponto, né? Na parte da biotecnologia industrial, a biotecnologia em si, a pesquisa em si, pouco é realizada aqui no Brasil. A Embrapa é um bom exemplo, tá, que realiza aqui, mas o ambiente ainda de inovação no Brasil, tá, o custo do Brasil, principalmente, ele torna pouco atrativo o ambiente para desenvolvimento de pesquisa. Então é muito comum as pesquisas serem realizadas lá fora e você tem as produções, né, as plantas sendo trazidas para cá pela quantidade de matéria-prima, de biomassa, enfim. Então um pouco disso. Esse que você comentou da questão da biomassa são os biocombustíveis. Os biocombustíveis, olhando o Brasil, essa potência agrícola, tem espaço para aumentar a produção de biocombustíveis sem reduzir a produção de alimentos? Tem esse embate, não? Bom, a biomassa em si não é só biocombustível, tá? Você pode traduzir isso para todos os produtos da indústria petroquímica. Então você pode produzir qualquer químico, tá? Que você produziria a partir do petróleo, você pode produzir a partir de biomassa. Asfalto? Substitui o petróleo não só quanto a combustível, mas a outros Qualquer componentes produto, químicos? Qualquer produto. Qualquer produto. Mas virtualmente por quê? Porque você tem o gargalo tecnológico, o gargalo de custo, né? Então, mas você consegue. A rota, você pode fazer. E aí, quando a gente entra nessa questão de alimento, né, com produção de biocombustíveis, esse é um dilema, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Isso foi muito difundido, principalmente por países que não querem ter uma dependência de outro país. Então, por exemplo, principalmente na União Europeia, né, eles já dependem da OPEP para a produção de energia. Eles não vão produzir biocombustíveis lá. Então, eles vão depender do Brasil? Não, eles vão criar uma barreira não tarifária, tá? E isso é claro, tá nos documentos deles, proteção dos produtores locais e tudo mais. Mas esse dilema não existe. Ele é um falso dilema, vamos dizer assim. Vamos pensar no seguinte, ó. Eu tenho a produção de cana-de-açúcar no Brasil. Eu não sei se esses dados estão atualizados, mas mais ou menos a gente tem da área agriculturável do Brasil, eu tenho 3% dedicado à cana-de-açúcar. Metade disso vai para a produção de açúcar, que é um alimento. E metade disso vai para a produção de etanol, ou seja, 1,5%. Tá? O que isso representa para a concorrência de alimento? Nada. Né? Eu não tenho muito, é muito pouco. Se eu pegar que 70% dessa área agriculturável são pastagens, olha o quanto que eu posso expandir ainda sem fazer essa competição. Fora as áreas degradadas. Exatamente. Dentro das pastagens também são incluídas ali as questões de pastagens degradadas, né? Mas 70%. Né? Então você tem todo esse espaço para expandir sem problema nenhum. É muito mais uma questão geopolítica. Tá? E eu acho que se traduz, às vezes, na forma de comunicar. É uma forma de comunicar muito eficiente, né? Que eles têm por questões geopolíticas e que a gente acaba caindo nessa armadilha muitas vezes. Tiago, com esse salto tecnológico que a gente está vendo, por exemplo, com inteligência artificial, convergência de tecnologias, a gente tem visto a forma mais facilitada de modelar e testar novos elementos. E a química está evoluindo muito nisso. Esse tipo de tecnologia a gente já está testando e usando aqui no Brasil para o setor? Sem dúvida. Nós temos já vários exemplos, né, de bioquímicos, né, que podem ser produzidos. Eu digo mais, quando eu digo que qualquer produto, né, químico que vem do petróleo, né, virtualmente pode ser substituído, tem uma outra etapa que você não consegue com a química convencional, que é você produzir moléculas que não existem. Então, a partir desses micro-organismos, você consegue fazer ajustes que você não vai conseguir nas refinarias comuns.
Então você consegue produzir, por exemplo, uma borracha que é mais aderente que a borracha convencional para uma situação de emergência, né? Algum produto que é otimizado, né? Que você consegue fazer esse ajuste. Então você consegue dar esse passo adiante. O grande desafio é justamente o custo, porque você tem uma concorrência desigual, né? Então você imagina que eu tenho dois produtos que são idênticos. Um que vem da rota convencional, que está consolidada, teve todos os seus incentivos, os seus estímulos que foram necessários, e você tem uma rota disruptiva, nova, mas eu estou produzindo o mesmo produto. Sim. Então, para o consumidor final, não tem nenhuma vantagem. Ele tem uma vantagem para o meio ambiente, ele tem uma vantagem para a questão de sustentabilidade, né? Mas até que ponto essa diferença de preço vai ser absorvida pelo consumidor? Então, é isso que a gente defende. Muitas vezes, as políticas públicas que vão ser necessárias justamente para você conseguir dar essa competitividade e o consumidor ter o poder de escolha por um produto mais sustentável que não afete tanto o seu bolso. Mas aí dentro da academia a gente costuma falar disso, a gente discute isso, a importância de você saber valorar bem aquele produto, porque se eu estou entendendo, então significa que a gente pode ter um produto com menos impacto negativo para o meio ambiente, então ele não é exatamente igual, né? Já tem uma diferença bem colocada aí, ele tem, né, ele tem um ganho ambiental importante que de alguma forma precisa se converter em preço mais competitivo ali na frente. Uma possibilidade poderia ser uma taxação diferente, um imposto reduzido para ele ou um imposto zerado para ele, porque ele traz mais benefícios ou ele traz menos danos para o meio ambiente, enfim. A minha pergunta é, questões tributárias poderiam resolver essa disparidade e conseguir colocar esse produto que é mais benéfico para o meio ambiente de maneira mais competitiva para o mercado? Poderia, mas quando a gente pensa hoje, né, toda a discussão da reforma tributária que aconteceu, quer dizer, em 30 anos se discutindo, e uma das principais questões, né, da reforma tributária, fora a cumulatividade, complexidade, né, é justamente você criar os regimes de exceção. E você cria essas distorções e até se coloca muito, né, quanto que vai ser o valor do IVA agora, do imposto. Poxa, no Brasil vai ficar maior, talvez o maior do mundo, por quê? Porque mesmo durante as discussões houve essa questão de ter as exceções pela negociação política. Mas a reforma ela trouxe... Então, você tem biocombustíveis, por exemplo, na reforma ele já está caracterizado como um valor menor, né? Mas na reforma você tem um instrumento muito poderoso que foi colocado lá, que é justamente assim, a reforma ela tem como grande força diretriz, né, a questão principiológica dela, a proteção do meio ambiente, tá? Então ela traz muito claro, várias vezes é citada a proteção do meio ambiente. E tem um instrumento que é criado na reforma que é para compensar a perda de arrecadação dos estados, né, com a perda de arrecadação do ICMS. Então você vai criar um fundo, né, que chama-se Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, e o objetivo dele é reduzir as desigualdades regionais e sociais do Brasil. Olha que interessante. Quando a gente pega a bioeconomia, tá? Qual que é a principal característica dela? E eu vou voltar na reforma, deixa eu fazer esse link aqui só. A principal característica dela é você ter uma produção regionalizada. Então, vamos pegar aqui pegar um exemplo. O Brasil tem 14 refinarias de petróleo. Em cada local que essa refinaria foi instalada, geralmente é no litoral, você tem um grande desenvolvimento regional. Geração de emprego, um ecossistema, você tem uma série de coisas. O Brasil consome mais ou menos 35 bilhões de litros de combustíveis fósseis, de gasolina, né? E óleo diesel. Quando a gente vai pegar de biocombustíveis, mais ou menos a mesma coisa, de gasolina, 35 bilhões. Tá? Quando eu vou pegar biocombustíveis de maneira geral, se eu for somar etanol e biodiesel, dá mais ou menos isso. Tá? Um pouco mais, um pouco menos. Só que para produzir, e a gente importa gasolina, então tem alguns ajustes, mas big numbers aqui, quando a gente pega para produzir a mesma quantidade, tá, de combustível das 14 refinarias, eu tenho mais de 400 biorefinarias, tá, de etanol e de biodiesel. E essas 400, em cada lugar que essa biorefinaria está instalada, ela gera um desenvolvimento regional. Não é um desenvolvimento do tamanho de uma refinaria de petróleo. Sim. Mas é mais capilarizado. É mais capilarizado e, principalmente, ele considera as características regionais de cada região. Então, qual biomassa tem nessa região? Por exemplo, no Nordeste a gente tem um alto potencial com agave, tá? Que é um cactus ali, produz a tequila, né? Que você não vai ter aqui no Sul, no Sudeste. Aqui, por outro lado, você tem
Na cana-de-açúcar você tem eucalipto, você tem uma série de produtos. Vamos voltar para a reforma tributária? A reforma tributária, ela prevê, no seu Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, ela diz que esse fundo, tá, que ele vai justamente, acho que pelo que se diz, ninguém sabe exatamente o valor, mas são mais de 70 bilhões de reais por ano que ele vai ser distribuído para os diferentes estados, tá, para reduzir as desigualdades regionais. E um dos pontos que está nesse fundo, né, que consta, se eu não me engano, é o parágrafo 2º do artigo que institui o fundo, acho que é 159A, ele coloca o seguinte, que os recursos do fundo deverão priorizar projetos de sustentabilidade ambiental e redução de emissões de carbono. O que encaixa perfeito. O que encaixa perfeitamente na bioeconomia. Então aqui a gente tem uma oportunidade, tá, de criar um grande diferencial, porque esse fundo tem os princípios, né, as diretrizes que ele tem que seguir, então é desenvolvimento tecnológico, infraestrutura, estímulo aos setores com alto potencial de geração de emprego. Então aqui a gente tem um potencial dentro da reforma tributária, sem ter nenhum tipo de desoneração, sem ter nenhum tipo de assimetria fiscal, tá? E que pode estimular um setor que o Brasil tem muita vocação. Então aqui dá para a gente buscar soluções que não são aquelas soluções convencionais, eu preciso reduzir, eu preciso baixar imposto, eu preciso de empréstimo. Não, dá para pensar um pouco fora da caixa, a reforma está trazendo isso. Agora, a gente vai ter um processo longo de discussão sobre a reforma e esse dispositivo, que ele é, de certa forma, genérico, né? Projetos de sustentabilidade ambiental e redução de emissões, eles têm que ser realmente convertidos para dar esse contorno, né? Mas e gerando empregos verdes, né? Me parece menos polêmico do que a pergunta que eu te fiz, né? Deve ser mais fácil de encaminhar. Esperamos por isso. Esperamos por isso. Vamos lá, a gente está trabalhando fortemente para isso. Agora, Thiago, um último ponto. E a questão do crédito de carbono? Eu entendi as particularidades regionais porque são vegetais, são plantas. Agora, e a questão do crédito, que é algo mais nacional, internacional, dá para contabilizar nesse modelo? Excelente pergunta, a gente vai fechar aqui com chave de ouro. Vamos lá. Quando eu produzo Quando eu uso o petróleo para fazer qualquer composto, tá? Então eu retirei... O que é o petróleo? Um ser vivo que em determinadas condições, durante milhões de anos, ficou submetido, armazenado ali no subsolo e deu origem, tem um processo, né, que deu origem ao petróleo. Quando eu retiro o petróleo do subsolo e eu passo por uma etapa de refino e depois eu vou utilizar ele para combustão, para produzir plástico, para produzir solventes, para tudo que a gente usa, tá, no dia a dia envolve o petróleo, tá? Então você vai falar assim, essa madeira aqui, ela não é madeira, não, mas espera aí, o verniz dela envolve, vem do petróleo também. A roupa que a gente usa é algodão, a tinta também pasta de dente, produtos da agricultura, absolutamente tudo, né? Tem de alguma forma, só que toda vez que você usa, você tem uma emissão de CO2. Agora você imagina que eu estou produzindo o mesmo composto para uma rota biotecnológica. Por que ele é possível? Porque o ser vivo é carbono, o petróleo é carbono submetido esse carbono submetido a uma outra condição. Quando eu pego uma planta, por exemplo, também é carbono. Então o micro-organismo vai conseguir converter naquele mesmo produto. Então o princípio, a matéria-prima, vamos dizer assim, a origem é a mesma. É a mesma. Só que quando eu planto uma cana-de-açúcar, por exemplo, fala assim, poxa, mas quando você queima o etanol, por que fala que o etanol tem emissão zero, né, ou tem emissão baixa? Quando você queima, você não está liberando carbono na atmosfera? Tá. Só que a cana-de-açúcar vai crescer no ano seguinte. Aquele carbono liberado ele foi absorvido. Ele vai ser absorvido. Então você zera, aí você não tem emissão. O animal morto, o petróleo, não vai crescer de novo? Não, ele vai demorar milhões de anos para voltar. Então quando você está tirando o petróleo, você está tirando o carbono que está no subsolo há milhões de anos e você está lançando na atmosfera. Então para ele ser formado são outros milhões de anos, né? E aqui você tem justamente esse ciclo. Por que o etanol não é zero? Porque você tem a cadeia produtiva. Então você tem o transporte, que é por diesel, você tem a pulverização, você tem... Então isso tudo contabiliza. Agora vamos pensar no seguinte. Quando eu tenho um substituto, então eu tenho gasolina, quanto que eu utilizo de... cada megajoule de energia que eu produzo com a gasolina, ela vai gerar em média... vai gerar em média 100 gramas, vai emitir em média 100 gramas de carbono na atmosfera, tá? Quando eu pego o etanol, dependendo do produtor, eu posso gerar ali 25 gramas.
de etanol, emitir 25 gramas de etanol na atmosfera. Se eu pego o etanol de segunda geração, que é aquele produzido a partir de resíduo, ele emite 4 ou 5 gramas. Tá? A diferença, eu estou gerando 1 megajoule de energia. A diferença entre o que eu emitiria na gasolina com o que eu emito no etanol de segunda geração, esses 95, ele gera um crédito. E esse é o crédito de carbono. Então, é a diferença entre o que você estava emitindo no seu fóssil com o que você está emitindo agora no renovável. Tá? E a cada 1 tonelada de carbono evitado, você gera um crédito. Então, você vai contabilizando. Existem outras formas. Tá? Então, quando você tem a questão de manutenção de florestas, recuperação de florestas, tudo isso, o que está absorvendo também está gerando um crédito. Então, aqui no Brasil, os países desenvolvidos não têm condições de ter uma agricultura sustentável. Tá? Eles não conseguem produzir esses créditos de carbono. Eles vão ter que comprar de alguém. Eles podem comprar os produtos com baixa emissão, que são, por exemplo, um biocombustível ou um bioquímico. Então, quando ele compra um produto de baixa emissão, ele tem menos emissão para compensar e ele precisa comprar também um crédito. Então, a gente pode ganhar 2 vezes. A gente pode ganhar tanto com a venda do produto de menor emissão, quanto com a venda do crédito. Não, então, bioeconomia e biotecnologia é realmente o futuro. É realmente o futuro. E eu estou dizendo assim, eu falava que era o futuro há 10 anos, quando a gente foi criado. Eu tô dizendo que o futuro às vezes demora. Mas está chegando. Não, então, agora a gente posso dizer assim, os produtos já estão chegando no mercado, a gente precisa aproveitar essa janela de oportunidade e transformar as vantagens comparativas que o Brasil tem para a bioeconomia em vantagens competitivas. Tiago, muito obrigado por ter aceito o convite. Foi realmente uma aula e realmente vocês estão à frente do que a gente está precisando de solução. Obrigado, foi ótimo. Prazer, muito obrigado pelo convite. Contem sempre com a gente. Obrigado. Obrigado, Tiago. Excelente.